O vô das minis. Esta semana aqui eu estive prestando serviço em uma cidade aqui perto de São Paulo e visitei ali algumas lojas, num shopping, encontrei algumas pessoas e o que me chamou a atenção foi aquilo que normalmente eu já tenho como conhecimento: a falta de tema para a coleção das pessoas, ou da maioria das pessoas, ou daqueles que estão iniciando. Eu estou colocando várias hipóteses do ou, porque na verdade existem vários tipos de colecionadores que eventualmente não têm um tema na coleção. E eu coloquei aqui na mesa uma coleção que aqui tem um tema, mas ela é cheia de informação, tem muita informação, né? E é interessante quando nós colocamos um pouco de ordem, um pouco de foco na coleção. Para isso, vamos ver quais são os tipos de coleção que existem, né? A primeira delas, então, na verdade, tem níveis de dificuldade de coleção. Tem a coleção que você faz desde a mais fácil até aquela com mais dificuldade, um nível mais difícil. E tem até, eu trouxe aqui um videogame, alguma coisa, para fazer uma ilustração sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Desde sempre tinha um desafio, né? Vamos fechar um game, vamos fechar um jogo. Isso numa época, né? Depois começou a se falar, vamos salvar o jogo. É quase que a mesma coisa. Quando você tem um tema dentro da sua coleção, você vai eventualmente buscar fechar aquele tema, né? E criar uma ordem dentro da sua coleção. A primeira coleção que existe é aquela mais fácil, que é a do gosto. Gostei deste carrinho. Gostei desta miniatura, achei essa miniatura legal. Então, fui lá na gôndola e achei bonita esta miniatura. Por exemplo, levei para casa, gostei, já arranco do blister, né? E coloco, por exemplo, numa estante, coloco na frente do meu computador. Coloco em algum lugar, coloco naqueles expositores. Bom, esse é o nível mais fácil que existe, é um nível que nós falamos dentro do colecionismo, nível 0, ou seja, não tem dificuldade nenhuma esse tipo de coleção. E é a coleção que faz a alegria, né? A alegria dos fabricantes de miniatura. Por que faz a alegria? Porque é o colecionador que mais gasta, né? Ele acaba gastando a caixa de uma das lojas que eu visitei essa semana, uma grande loja, né, de brinquedos. Ela comentou: nossa, o senhor coleciona? Sim, coleciono, já faz tempo. Ela falou: poxa, eu comecei a colecionar há pouco tempo e estou gastando um monte de dinheiro. Falei: que tipo de coleção que você faz? Eu pego aqueles que eu gosto. Peguei o Porsche rosa, consegui pegar ali o do Transformers, né? Aquele caminhão. Enfim, está indo na onda de moda, né? E isso, um parênteses aqui, né? Moda é sempre moda, né? Teve uma época, há um bom tempo atrás, que esses 4 aqui eram moda. Esses 4 eram moda porque eram da série Dias de Trovão, de um filme, né? Dias de Trovão. Então esses 4 aqui eram moda. Hoje, creio que poucos aí, a menos que sejam realmente colecionadores que já buscam essas minis mais difíceis, né? Vão saber do que eu estou falando. Mini de rodinha de borracha, tudo legal essas minis aqui. Enfim, moda. Ela falou: puxa, gastei bastante dinheiro, gastei muito dinheiro. Então, é a alegria do fabricante. Legal, está colecionando, está começando, mas
gasta realmente porque não tem um tema, porque não tem um objetivo dentro da coleção. Aí, o nível esse é o nível 0. O nível 1 já começa tem um pouquinho de dificuldade. Qual é o nível 1 de dificuldade? É quando eu começo a colocar numa estante, por exemplo, e começo a organizar todos os amarelos. Pronto. Aí já comecei o quê? Estou pegando aqui todos aqueles que têm tema amarelo. Eu comecei a fazer uma coleção que costuma se chamar uma coleção por croma, porque é uma coleção, ela começa a ser por cor. E aí eu vou lá na loja, eu vou em algum lugar que tenha uma gôndola, tem um expositor, e começo a pegar todos os amarelos. Opa, já tem um nível de dificuldade aí, porque eu posso chegar numa loja e não encontrar algum amarelo, ou encontrar amarelos que eu já tenho. É diferente daquele que é o nível 0, que só pega o que gosta. Dificilmente você entra numa loja e não tem algum que você goste, né? Então, e que você ainda não tenha. Então, nível 0, agora é nível 1. Comecei a organizar a minha coleção e comecei a organizar por cor, peguei todos os amarelos. E vou na loja, caço os amarelos. O segundo nível já é um pouquinho, ele já fica um pouquinho mais difícil do que a cor. Que é aquela pessoa, inclusive o Jefferson, que eu estava numa loja lá, nas lojas americanas, num shopping, e ele conversando comigo, ele falou, eu gosto das picapes, gosto desses carros um pouco mais, dos muscles, né? Então, ele já está buscando um tipo de carro. Aqui, por exemplo, quero os NASCAR, porque aqui é uma coleção que tem bastante NASCAR, né? Então, já estou buscando o quê? Um tipo de veículo. Já ficou mais difícil. Olha, o nível 0 eu pegava o que eu gostava. O nível 1, eu pegava só a cor. Então, cor é mais fácil porque não importa o carro, é cor. No terceiro é por tipo. Opa, então eu gosto de picape. E o Jefferson mesmo não estava encontrando lá naquele monte de carrinho lá, ele não estava encontrando carros que eram picapes ou muscles que ele já não tivesse. Notou que já começou a ficar mais difícil? Começou a ter um nível de dificuldade, por isso que já estamos no nível 2 de dificuldade. Aí tem o nível 3. A pessoa já passou pelo 0, eventualmente, pelo 1, pelo 2, aí tem o nível 3, que é por fabricante. Então, por exemplo, não fabricante da Mini, porque por enquanto a pessoa está pegando de qualquer fabricante, mas fabricante do veículo. Por exemplo, eu estava também numa outra loja, há um tempo atrás, e a pessoa que estava conversando comigo, eu sempre gosto de ficar conversando com quem está ali buscando e caçando as minis, porque eu aprendo também alguns tipos de temas que eventualmente eu nem imaginaria. Mas a pessoa falou, eu coleciono estelantes. Então, opa, agora já não é o que gosta só, não é cor, não é o tipo do veículo, mas sim o fabricante. Tudo que é estelantes. Já ficou mais difícil ainda. Já ficou mais difícil. Então ele vai buscar só o que é da Stellantis. Se encontrar, encontrou. Se não encontrar, não encontrou. Então já ficou difícil. E depois o nível 4, que está quase perto desse nível 3, que é não só eu quero o fabricante, mas eu quero o modelo do veículo. Por exemplo, essa mesma pessoa que colecionava Stellantis, ele falou, olha, também tem um tema que eu coleciono Honda Civic. Eu lembro da pessoa, ela estava com uma criança. Honda Civic, então eu busco os Honda Civic. Já ficou então em que nível de dificuldade? 4. É que nem um videogame, tem os níveis de dificuldade, as fases, né? Então já está no nível 4 de dificuldade. Por quê? Porque não é só o que eu gosto, não é por cor, não é por modelo do veículo, tipo do veículo, não é o fabricante, mas agora sim a marca, o modelo do veículo. Então agora eu só busco
por exemplo, os GM, só busco os Volkswagen, só busco os Hondas, né? E dentro desses eu busco o quê? Dos Volkswagen, os Golf, dos Hondas, os Civics, né? Então eu começo já a estreitar. É que nem um funil. Vai imaginando um funil, é que nem um funil. Eu já vou estreitando a minha busca. E com isso, se eu estreito a busca, já fica mais difícil. Parou. Nível 4. Parou. Parou o quê? Até aí, admite-se lose. Admite-se você tirar do blister ou tirar da caixinha. Admite-se. Por quê? Porque a pessoa organiza. Se é por cor, aqui nesse caso aqui, a pessoa pode, por exemplo, não, só quero os do McDonald's, ou só quero os prateados, ou então só quero os dourados, quero só os da Kellogg's. Enfim, a pessoa, o colecionador está ali filtrando o seu gosto. E até aí, como eu já disse, admite-se lose, admite-se você tirar da embalagem. A partir do nível 5, porque são 6 níveis, a partir do nível 5, no episódio passado, inclusive eu já comentei sobre isso, ou no retrasado, a partir do nível 5, o tema já adquire uma necessidade de pesquisa, uma necessidade de registro, uma necessidade de comprovação, que é, por exemplo, do nível 5, o tema vamos lá, por série, que eu sempre estou falando. Então, por exemplo, a série Exotics, a pessoa está buscando, o colecionador está buscando apenas a série Exotics. E por que eu digo que precisa agora uma pesquisa, precisa conhecer? A pessoa, a partir do nível 5 e nível 6, ela precisa entender a embalagem. E não admite lose. Por quê? Porque esses níveis, o 5 e o 6, eles precisam ser comprovados a partir do tempo. Com o tempo, a pessoa não só precisa organizar, não só precisa registrar a sua coleção, como também ela precisa comprovar depois que pertencia àquela série. Se ele está assim, se ele está desse jeito que está aqui na mesa, todo loose, todo largado, todo solto, eu não tenho como comprovar uma série de coisas. De que ano realmente ele é, de que série ele era, de que coleção ele era, não tenho como comprovar. É bonito, eu coloco tudo num quadro ou numa estante, mas eu não tenho como comprovar. A partir do 5 e do 6 eu preciso comprovar, então eu preciso entender a embalagem. Só para repassarmos a embalagem, né? A embalagem tem a parte da frente que contém o nome da série, contém o nome da miniatura, contém o número da miniatura no ano, contém o número da miniatura na série, contém o número de miniaturas que a série possui. Aqui, por exemplo, essa série possui 5 miniaturas, 5 modelos, mas não significa que são só 5 minis, porque tem as variações. Por exemplo, aqui já tem uma variação. Na mesma série, as duas são número 5 de 5, número 5 de 5, as duas são 5 de 5, 5 de 5. As duas são a McLaren Speedtail, só que uma é o modelo comum e a outra é o modelo Super Treasure Hunt. Então, essa aqui é a STH. Fora isso, a parte de trás, a pessoa tem que se atentar para o ano, que fica bem pequenininho, normalmente em algum lugar da embalagem, 2025, 2024, fica por aqui. E o número da mini, de registro da miniatura. Isso tudo a pessoa o colecionador tem que se atentar. E aí uma pessoa perguntou para mim,
eu já tinha abordado, mas ela perguntou como que você conserva as suas miniaturas no blister ao longo do tempo. Já mostrei em outros episódios. Eu coloco em saquinho plástico, e as Super Treasure Hunt eu já coloco em protetor. Apesar que essa aqui é da Legends e que é deste ano, mas ela já veio no protetor. Mas eu vou colocando em protetor. Elas são mais valiosas, são mais raras, então eu já coloco, deixo elas por muito mais tempo. E quando é comum, eu deixo em saquinho. Esses saquinhos ficam dentro das caixas e as caixas estão devidamente catalogadas, onde eu coloco, deixo a coleção. Então não ocorre a exposição? Atenção, nível 5, nível 6, que eu já falei que não admitem luz, dificilmente você deseja fazer uma exposição delas. O seu objetivo é que nem do game, é de fechar o game, é de salvar o game. Então você quer salvar a série, você quer ter toda a série, todo aquele tema colecionado. Então não é bem para você expor, é para você ter, para você manter. E quando vem alguma pessoa te visitar, você abrir aquela caixa, mostrar aquela série, mostrar aquele tema, ele completo, ele fechado. Por último, antes disso, não são só séries, né, que são temas. Por exemplo, tem pessoas que colecionam todos os super terrantes do ano. Quantos terrantes tem acontecido por ano? Tem acontecido aí cerca de 15 terrantes por ano, 15 Super Treasure Hunts por ano, 15 TH, 15 STH. É a regra que tem acontecido. Olha, nota então, por mais que sejam difíceis de conseguir, ou às vezes, se você tiver que comprar no mercado paralelo, são um pouco mais caros, mas note que, conforme o nível da dificuldade vai aumentando, você acaba gastando menos, por incrível que pareça, porque você planeja a sua coleção. Você fala, olha, eu vou querer colecionar os Exotics de 2025. Poxa, tem os Super Treasure Hunts, eles são 5 na série de 2025, 5 modelos, mas tem as variações, então você vai atrás de 10. Você vai atrás de 10 miniaturas no ano. No Art Cars eram 10 esse ano, mas no total totalizavam 20 por conta das variações. Você vai atrás de 20. Se você parar para pensar, vai gastar menos, vai caçar mais, vai ter uma emoção maior na caça, porque fica mais difícil, e vai gastar menos. E o nível 6, que é um nível crítico, esse é o nível mais difícil de todos. Sabe o que é? Não é fechar uma série, fechar um tema, conseguir todos os terrantes do ano, ou conseguir todos os Amax. Lembra dos Amax do último episódio que nós falamos dos Amax? Lembra dos Amax? Então, fechar todos os Amax. Quantos Amax são por ano? Normalmente são 12. São 12, lá do Walmart exclusivo. Fechar o tema é dificuldade, já a penúltima dificuldade, né? Dificuldade 5, mas tem a dificuldade 6. Sabe o que é a dificuldade 6? É você fechar o ano. Então, você vai pegar todos as minis que compõem aquele ano, que normalmente tem ano que muda, mas os últimos anos tem aparecido 250 minis, 250 modelos, que totalizam, com as variações, com as versões exclusivas, totalizam aí em torno de umas 450, quase que 500 minis, mas em torno de 450, 470. Essa é a dificuldade crítica, é a maior dificuldade. Você conseguir fechar o ano todo.
tem algumas coisas que são interessantes, algumas relações que são interessantes. Quando você está no nível 0, que é só pela emoção, você gasta mais. E a sua coleção, ela fica sem um direcionamento porque ela não tem um planejamento. Conforme o nível vai aumentando, que chega até o nível 6, conforme nós conversamos aqui agora há pouquinho, você já tem que planejar, eventualmente até um ano antes. E você vai ficar fazendo essa mesma coleção que, eventualmente, você não consegue fechar no próprio ano de lançamento. Você vai fechar no ano de lançamento ou no outro. Você vai fechar. Você vai continuar buscando. Como eu também falei num dos episódios, não deixe para buscar durante muitos anos, porque o preço é uma loteria. Pode aumentar muito ou pode, eventualmente, até cair. Mas, uma vez que você planejou, agora, por exemplo, estamos em outubro de 2025, se você já começar a olhar, olha, eu gostei, por exemplo, da coleção Screen Time, lembra da última vez o último episódio, nós falamos um pouco dos temáticos da Screen Time, ela já vem vindo durante tempo, né? Se você planejar, então, 2025 e vou também fazer ela em 2026, pronto, você vai caçar só aqueles, só do Screen Time. Outra sugestão, o EV, essa série EV especificamente, nos últimos 6 anos, de 2020 para cá, ela apareceu só em 2025, a EV. E já está aparecendo em 2026, então eu vou fazer a EV 2025 e vou fazer a EV 2026. Vou fazer ela completa os 2 anos. Enfim, busque um tema para a sua coleção. A coleção vai ganhar valor, porque o tema, uma coleção organizada, ela ganha valor. Se você tiver no nível 5 ou no nível 6, que daí já tem aquele tema bem específico, seja a própria série que vem descrita na caixinha, eu vou fazer do 70 versus 90, ok. Seja o ano todo que está aqui em cima, mantenha no blister. Conserve o seu blister. Conserve em saquinhos livres de cloro, né? Ou que tenha pouco cloro. Verifique regularmente se as suas caixas não estão mofadas. Essas minis aqui, olha aqui, elas vinham na caixinha, nem no blister. Tem também no blister, nós temos no blister os Lesney da Matchbox dos anos 70, 80 no blister, mas vinha na caixinha. Olha aqui como é que mantém a caixinha aqui, envolta no papel higiênico, dentro de caixas. E, olha aqui, aliás, esse é um Datsun, é um Datsun da série Superfast da Matchbox. E dentro da caixinha, como eu também já mostrei em outro episódio, também eu coloco no papel higiênico, que de tempos em tempos eu renovo, né? Esse Datsun aqui, ele abre a portinha, ele tem um engate traseiro. Eram minis, essas da Lesney aqui que eram feitas na Inglaterra, eram minis muito bem elaboradas. Esse Datsun aqui, ele tem a direção do lado direito, bem fiel, né, ao modelo. É da Matchbox, da Lesney, e eu estou virado aqui um pouquinho para entender, mas ele é 1978, salvo engano, 76, está difícil de eu ver aqui. Mas talvez você aí, no seu aparelho ou na sua TV, você consiga enxergar melhor. Então é uma questão de também você conseguir manter ao longo do tempo eles todos conservados. Esse aqui eu sempre gostei também, hein?
Já que eu peguei esses 3 aqui para mostrar a forma de conservação, vamos olhar dentro deles também, né? Para eu relembrar aqui. Oh, nossa senhora. Nossa senhora. Esse aqui também gostava dele, em 1973. Vai vendo. 1973, essa Mini aqui. Estamos em 2025. 52 anos. Mais de meio século essa miniatura aqui. E está bem conservada. O colecionador que coleciona por tema, ou que coleciona uma série com um tema, né? Uma série completa, mantém as embalagens, esse colecionador é um colecionador de longo prazo. Ele é um colecionador que passa décadas colecionando, ele não coleciona por meses, ou por ano, ou 2 anos, 3 anos. É muito típico aquele que não tem tema, aquele colecionador sem tema, ele gasta muito, compra o que ele acha bonito e não dura muito tempo colecionando. Não digo que é uma regra, mas é uma observação que alguns colecionadores fazem e eu concordo, né? Este Ford aqui, Grupo G, também da Lesney, como eu falei, né? Como eu estou trazendo aqui, bela miniatura também, 2468, um motor 8, 2 linhas de 4, tem a direção na direita também, esse Ford aqui. Linda miniatura. E super conservada, porque é a forma como eu mantenho já desde esses carrinhos, esse tipo de carrinho aqui, que tem também um monte aí, né? Eu lembro que comecei a ganhar eles em 1965. Foi quando eu comecei a ganhar esses Lesney aqui. E de lá pra cá, nossa, muito Lesney. Só para também, por curiosidade, ou uma hora dessa vamos olhar bem de perto todos esses carrinhos da NASCAR aqui. E deixa eu ver aqui algum que seja legal da gente ver, né? Você vê que a rodinha de borracha, ó aqui, ó, mostrar para vocês aqui, para você que a rodinha de borracha tem esse inconveniente aqui, ó. Conforme o tempo vai passando, ela vai ficando ou folgada, ou ela vai ficar, enfim, ela fica ressecada, às vezes chega até a quebrar. Apesar de ser bastante valorizada a rodinha de borracha, tem esse problema. Este aqui é um John Lightning de 1998, todo em metal, uma belíssima Mini com paraquedinhas aqui, a bolsa, um funny car da Kellogg's. Mas é isso. O que eu gostaria de ter passado aqui, como me chamou a atenção, várias pessoas comentando sem tema na coleção e gastando bastante, eu falei, peraí, deixa eu voltar no assunto. Eu não tinha comentado dos níveis de dificuldade, e a dificuldade aumenta, mas você gasta menos dinheiro e a sua coleção fica mais organizada. E por último, por que a dificuldade aumenta? Tranquilo, porque vai sobrando menos Mini. Como assim vai sobrando menos Mini? Ué, o nível 0 não é a pessoa que pega o que gosta? Ela já pegou bastante. Depois, o nível 1 não é por cor? Ué, foi pegando, vai sobrando menos. O que gosta sobrou menos para a cor. Depois o pessoal da cor pegou a cor, aí sobrou menos do fabricante. Daí vai o pessoal do fabricante lá que busca lá Volks, sobrou menos. O tipo do carro lá, só o Civic, sobrou menos e vai sobrando menos. Até a hora que você chega pela série ou chega pelo ano. Conclusão, vai ficando cada vez mais difícil a caça.
Se você é um colecionador que gosta de caça, gosta de coisa difícil, você vai buscar níveis mais elevados de coleção. Se você é aquele que não, nem tanto, não gosta da caça, eu gosto de pegar e não sei nem se eu gosto de colecionar, eu tenho lá vários, mas daqui a pouco eu vou querer outra coisa. Então você está nos níveis mais fáceis. Muito obrigado por estar aqui mais nesse nosso encontro. Espero ter ajudado com algumas dicas, alguns conhecimentos e além daquele abraço de colecionador, sempre lembrar que aqui coleção é levada a sério. Muito obrigado. Tchau, tchau.